Saudações a todos e a todas, sejam todos e todas muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Matheus Ferreira Bezerra, sou professor, advogado, doutor em Direito pela Universidade Federal da Bahia e dando seguimento à análise de questões referentes ao exame de ordem para ajudar você que está aí estudando para o concurso, estudando para a prova da OAB. Nós vamos falar aqui de algumas questões referentes ao direito civil. Essas são as questões relativas ao 28º exame de ordem, que foi aplicado no ano de 2019, tá certo? Vamos à questão? A questão é a seguinte: Maria decide vender sua mobília para Viviane, sua colega de trabalho. A alienante decidiu desfazer-se de seus móveis porque, após um serviço de dedetização, tomou conhecimento que vários já estavam consumidos internamente por cupins, mas preferiu omitir a informação de Viviane. Firmado o acordo, 120 dias após a traição, Viviane descobre o primeiro foco de cupim pela erupção que se formou em um dos móveis adquiridos. Poucos dias depois, Viviane, após investigar a fundo a condição de toda a mobília adquirida, descobriu que estava toda infectada. Assim, 25 dias após a descoberta, moveu a ação com o objetivo de redimir o negócio, devolvendo os móveis adquiridos, reavendo o preço pago, mais perdas e danos. Sobre o caso apresentado, assinale a afirmativa correta. Alternativa A. A demanda redibitória é tempestiva, porque o vício era oculto e, por sua natureza, só podia ser conhecido mais tarde, iniciando o prazo de 30 dias da ciência do vício. B. Em vez de rejeitar a coisa, redimindo o contrato, deveria a adquirente reclamar o abatimento no preço, sendo o vício sanável. C. O pedido de perdas e danos não pode prosperar, porque o efeito da sentença redibitória se limita à restituição do preço pago mais as despesas do contrato. D. A demanda redibitória é intempestiva, pois quando o vício só puder ser conhecido mais tarde, o prazo de 30 dias é contado a partir da ciência, desde que dentro de 90 dias da tradição. Bom, essas são as hipóteses. Claramente nós vemos que a questão ela fala de vícios redibitórios. Vamos refrescar aqui a sua memória, vamos lembrar o que é um vício redibitório. Vamos ver o que aqui diz o código. Na parte referente aos vícios redibitórios, o código diz o seguinte: artigo 442. Em vez de rejeitar a coisa, redimindo o contrato, pode o adquirente reclamar o abatimento no preço. Artigo 443. Se o alienante conhecia o vício ou defeito da coisa, restituirá o que recebeu com perdas e danos. Se não conhecia, tão somente restituirá o valor recebido mais as despesas do contrato. Artigo 444. A responsabilidade do alienante subsiste, ainda que a coisa pereça em poder do alienatário, se perecer por vício oculto, já existente ao tempo da tradição. Artigo 445. O adquirente decai do direito de obter a redimição ou abatimento no preço no prazo de 30 dias, se a coisa for móvel, e de 1 ano se for imóvel, contado da entrega efetiva. E se já estava na posse, o prazo conta-se da alienação, reduzido à metade. Parágrafo 1º. Quando o vício por sua natureza só puder ser conhecido mais tarde, o prazo contar-se-á do momento em que dele tiver ciência, até o prazo máximo de 180 dias em se tratando de bens móveis e de 1 ano para os imóveis. Bom, então acredito que esses dispositivos eles já esclarecem, já ajudam a responder as proposições. Vamos às alternativas. Além da prova depois de ler, vendo as alternativas depois de ler o artigo, acredito que fica mais fácil. Nós temos aqui, sobre o caso apresentado, assinale a afirmativa correta. A. A demanda redibitória é tempestiva, porque o vício era oculto.
e por sua natureza só podia ser conhecido mais tarde, iniciando o prazo de 30 dias da ciência do vício. Bom, então nós vimos aqui que realmente o vício ele só poderia ser conhecido mais tarde. A pessoa que vendeu tinha o conhecimento, ela agiu de má fé, mas a pessoa que comprou não poderia ter visto. Pelo menos a questão não traz, não tem como você dizer que ela viu. Então, a construção da questão percebe-se que o vício era oculto. B. Em vez de rejeitar a coisa, redimindo o contrato, deveria a adquirente reclamar abatimento no preço, em sendo o vício sanável. Então, veja, ela deveria reclamar? Não, a gente viu pelo artigo que é uma possibilidade, ela poderia, é uma alternativa. Então, ela não é obrigada a reclamar. Então, não haveria essa crítica à medida que foi tomada. C. O pedido de perda de danos não pode prosperar, porque o efeito da sentença redibitória se limita à restituição do preço pago, mais despesas dos contratos. A gente já viu que no caso do alienante ele ter agido com má fé, e foi o caso, ela já conhecia o vício, nós estamos diante da possibilidade sim de perdas e danos. Imagine que o cupim ele pode até prejudicar outros móveis na casa. Até mesmo a própria casa, né? Se for uma casa que tenha madeira e outras partes, pode prejudicar parte da estrutura da casa. D. A demanda redibitória é intempestiva, pois quando o vício só puder ser conhecido mais tarde, o prazo de 30 dias é contado a partir da ciência, desde que dentro de 90 dias da tradição. Bom, a gente viu que não, a gente viu que o prazo é diferente, como está marcado aqui, então ela não seria intempestiva. A alternativa correta é a alternativa A, tá bom? Então, vou encerrando por aqui. Caso vocês tenham gostado do vídeo, peço que deixe aqui a sua curtida. Se tiver alguma crítica, alguma sugestão, alguma palavra de incentivo, algum comentário a fazer, peço que deixe aqui na parte dos comentários. Muito obrigado e até o próximo vídeo.